A gente, saúde agora o assunto. O número de casos de câncer entre pessoas com menos de 50 anos aumentou 79%. E para falar mais sobre a prevenção e tratamento do câncer, eu converso agora aqui no estúdio com a médica oncologista, a doutora Renata Canguçu. Como é que vai, doutora Renata? Que bom Tudo estar aqui. ótimo. Como é que tudo em paz? Tudo bem, e você, Casé? Tudo ótimo também. Ótimo, ótimo não. Porque a gente fica preocupado com o nosso dia a dia, né? Mas, enfim, vamos falar do câncer. Por que esse aumento, doutora Renata? O que houve para aumentar tanto assim, principalmente de pessoas mais jovens, né? Isso tem sido uma preocupação. Na prática, a gente já vivenciava essa realidade. No meu consultório, eu que lido com mulheres, hoje cerca de 50% das minhas pacientes estão ali em torno da faixa de menos de 50 anos, coisa que não era o habitual. O habitual, câncer sempre foi uma doença de idoso, né? Mas a gente já vinha percebendo isso na prática e esse estudo que foi publicado recentemente comprovou essa evidência, né? Mostrando que nos últimos 30 anos houve um aumento aí de quase 80% nessa população mais jovem. É muito, hein? É um aumento muito grande e que chama a atenção, então, para fatores de risco que possam justificar esse aumento, que seria justamente as questões relacionadas ao estilo de vida. Então, o que acontece com a nossa população? Nossa população está muito mais obesa, nossa população está mais sedentária, a nossa população está consumindo comidas como ultraprocessados num recorde. Não sei se você viu que no Brasil foi recorde esse ano o consumo de ultraprocessados, de fast food, que mais de 13,7 milhões de pessoas consumindo. Então, acaba que essa mudança de estilo de vida para pior vem realmente refletindo nesse aumento de número de casos. O álcool, então, um dos principais tumores que aumentaram com esse estudo foi câncer de mama. As mulheres estão consumindo álcool de forma muito mais intensa, inclusive mais intensa do que os homens nos últimos estudos, né? Então, isso acaba tendo um preço. Pois é, tem uma reportagem que a gente confere agora de Larissa Baracho sobre isso e daqui a pouco, logo depois, a gente continua falando aqui no estúdio com a doutora Renata Canguçu, vai falar da prevenção, do tratamento, enfim. Vamos conferir a reportagem, Larissa, e eu volto já. Quando Fernanda foi ao médico para um exame de rotina em 2017, a possibilidade do diagnóstico de um câncer nunca lhe passou pela cabeça. Na época, a coordenadora administrativa tinha 33 anos, era fumante e não praticava nenhuma atividade física. Nossa, descobrir assim, que tem um câncer sempre é assustador, né, para qualquer pessoa. Para enfrentar este processo, o apoio da família foi fundamental, dos amigos também. Eu bato isso toda hora, assim, tipo, a rede de apoio é essencial. Eu tive minha irmã aqui, o pessoal do trabalho, que foi essencial, assim, para mim. Fernanda não é um caso isolado. Nos últimos 30 anos, o número de diagnósticos de câncer entre pessoas com menos de 50 anos aumentou 79%. Isso é o que revela um estudo publicado por pesquisadores de universidades do Reino Unido e da China. Foram analisados 29 tipos de câncer em 204 países e regiões, incluindo o Brasil. Ainda de acordo com os dados, em 2019 foram registrados mais de 3 milhões de novos casos de câncer em pessoas com menos de 50 anos. Alguns anos atrás, em 1990, essa taxa estava próxima de 1,8 milhão de casos. As mortes também aumentaram. Mais de 1 milhão de pessoas com menos de 50 anos morreram de câncer em 2019, um aumento de quase 28% em relação a 1990. Há 5 anos, Ludmila também foi diagnosticada com câncer de mama. Na época, ela tinha 42 anos. Um diagnóstico difícil de receber. Eu chorei muito, porque quando você recebe um diagnóstico desse, automaticamente você acha que você está recebendo um atestado de óbito. E depois descobre que não é bem assim. Eu tive uma decisão muito assertiva nesse começo, que foi buscar um oncologista. E o que explica tudo isso? Os pesquisadores atribuem o aumento de número de casos de câncer entre jovens a uma combinação de fatores, incluindo obesidade, álcool, tabagismo, dietas ricas em carne e sal. Diante do avanço, é natural tentar pensar em formas de se prevenir através de boas escolhas. Hoje, curadas do câncer de mama e com uma nova vida, Fernanda e Ludmila dizem o que mudou na rotina e dão dicas para os jovens. Ficar sempre atenta aos sinais que nosso corpo dá e principalmente como é importante ter um estilo de vida saudável para que a gente tenha saúde. Revejam o seu estilo de vida. Eu peço que não deixe de fazer atividade física, não deixe de se alimentar bem, porque assim, a vida, você viver assim sem medo, não tem preço.
Olha, eu volto então com a doutora Renata Canguçu. Claro que é uma pancada receber uma notícia dessa, mas exemplos aí de superação, né, doutora Renata? Sem dúvida. Então, é importante a gente trazer também um lado positivo. Veja que são exemplos de 2 pacientes que tiveram diagnóstico há quase 10 anos e estão bem, né, livres de doença. Então, apesar de ter um diagnóstico nessa fase, ainda assim, se nós estivermos dando o diagnóstico precocemente, é possível curá-las, como o exemplo dessas 2 pacientes. E a prevenção passa por onde? A prevenção, sem dúvida, passa por escolha de hábitos de vida saudáveis. Então, é importante se exercitar regularmente. Regularmente, eu digo 150 a 300 minutos de atividade aeróbica de moderada intensidade. E isso, basicamente, vai ser ali quase todos os dias mesmo de atividade física. Importante fazer a escolha de uma alimentação saudável, evitar realmente o consumo de ultraprocessados, de embutidos, tirar isso da rotina, pelo menos, né? Não digo no final de semana, mas pelo menos tirar isso da rotina. Consciência no consumo de álcool, porque realmente o alcoolismo tem uma relação muito grande com diversos tipos de câncer e o de mama realmente tem mostrado uma relação também muito grande. Buscar estar dentro de um peso adequado, porque o sobrepeso e a obesidade têm relação com 18 tipos de tumores. Então é importante, se você está acima do peso, busque ajuda, procure um endocrinologista, uma nutricionista, para fazer as orientações e as mudanças necessárias para estar dentro de um peso saudável. O câncer de mama ainda é mais frequente entre mulheres? Sem dúvida. Número 1? Sem dúvida, no Brasil, de maneira geral, sim, perde, exceto para a região do norte, onde no norte o câncer de colo uterino passa ao de mama, mas de maneira geral, a mama é realmente o que mais acomete, tirando os cânceres de pele, não melanoma, é o mais comum entre as mulheres. E nos homens? Nos homens é o câncer de próstata, então assim, a gente também esteve dentro dos tumores que tiveram aumento nos pacientes jovens, então também tem relação com a escolha de hábitos de vida saudáveis, enfim, e isso a gente está falando de prevenção de câncer, mas inúmeras outras doenças podem ser evitadas com a escolha de um estilo de vida saudável, diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares de maneira geral. Então, é importante que a gente, se nós tivermos o desejo de uma longevidade saudável, a gente pense em cada escolha no dia a dia, realmente, para buscar fazer uma escolha mais saudável. Vamos nos cuidar. Obrigado, doutora Renata, Obrigada a você, mais uma vez. César. Obrigado Obrigada. pela entrevista. Obrigada. Tá? É aquela história, prevenção e, bom, exemplo de superação, como a gente viu, eu sei, como eu falei, repetindo o que a doutora Renata falou, é uma pancada receber um diagnóstico desse, uma notícia dessa, mas tem o tratamento e tem também, claro, a superação. Tem uma mensagem, então, para aquelas pessoas, né, que estão recebendo esse tipo de notícia agora, que olha para aquela câmera ali, a câmera 1, está vendo? A câmera 1, faz uma mensagem. Para alguém que esteja recebendo o diagnóstico de um câncer numa faixa etária não prevista, como jovem, eu trago a esperança de que nós conseguimos, sim, mudar a história natural do câncer com a evolução de todo o tratamento oncológico. Então, é possível a cura, é possível, sim, ter qualidade de vida. Para isso, é necessário buscar um profissional adequado para fazer a orientação de um tratamento adequado e você mudar estilo de vida também após o diagnóstico, porque isso realmente faz toda a diferença com relação à perspectiva de cura também da sua doença. Obrigado, doutora Renata. Obrigado mais uma vez, tá?